Do primeiro som, havia apenas luz, mas não uma luz comum. Era uma presença viva, pulsante, perfeita. O céu inteiro respirava em harmonia e tudo o que existia se curvava diante do Criador. Porém, algo aconteceu, algo que nem mesmo os anjos conseguiram compreender. Do meio do esplendor, uma voz se ergueu, não para adorar, mas para se igualar. E naquele instante, o silêncio do céu se partiu. Desde então, a criação nunca mais foi a mesma. O que começou nas alturas atravessou o tempo, alcançou a terra e mudou o destino de toda a humanidade. Agora, chegou a hora de entender o que realmente aconteceu, não nas sombras do mundo, mas no próprio coração do céu. Nos céus, onde a criação encontra sua origem, onde toda glória, poder e majestade pertencem ao Altíssimo, existia uma ordem perfeita. Entre os incontáveis seres espirituais que louvavam o Criador, havia um que se destacava. Seu nome era Lúcifer, palavra que significa portador da luz. Era ele quem refletia, com esplendor inigualável, a própria luz de Deus. Foi ungido como querubim guardião, cercado por pedras preciosas e melodias celestiais. Seu brilho não vinha de si, mas do reflexo da presença divina. Ezequiel, capítulo 28, descreve sua forma e posição. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e te cobrias de toda pedra preciosa. A harmonia celestial era absoluta. Cada anjo tinha uma função, cada ser um propósito, e o som da adoração ecoava em perfeita unidade. Mas dentro do coração do portador da luz, nasceu algo que o próprio céu jamais havia testemunhado: a semente do orgulho. Lúcifer começou a se admirar mais do que ao Criador, contemplou seu reflexo e acreditou que o brilho que emanava de si era próprio, não concedido. Assim, o que era reflexo se tornou sombra. Isaías, capítulo 14, revela suas palavras: Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras não foram apenas uma expressão de vaidade, foram o princípio da rebelião. A adoração que antes subia ao trono, agora se voltava para si mesmo. O desejo de ser adorado despertou outros corações, e uma terça parte das hostes celestiais o seguiu. O que começou como um pensamento se tornou um movimento de oposição contra o próprio Criador. E assim, o primeiro pecado foi cometido, não na terra, mas nas alturas, onde não havia sombra até então. Quando a rebelião se espalhou, o trono respondeu. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, ergueu-se em defesa da glória de Deus. O céu deixou de ser silêncio e se tornou campo de batalha. Apocalipse capítulo 12 declara: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Foi a primeira guerra, não travada por territórios ou tronos terrenos, mas por autoridade espiritual. As forças da luz enfrentaram a desordem do orgulho. O portador da luz, agora transformado em adversário, viu-se diante do poder que não poderia imitar. Porque nenhuma criatura, por mais gloriosa que seja, pode se igualar ao Criador. O confronto foi inevitável e absoluto. A justiça de Deus não hesitou, e o som das legiões em guerra rompeu o equilíbrio eterno. O inimigo, antes adornado de glória, foi lançado do alto, perdendo o direito de permanecer na presença divina. Jesus mesmo afirmou em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A queda não foi apenas física, foi espiritual. Aquele que desejou ascender desceu em ruína. O portador da luz se tornou o pai das trevas, e a harmonia celestial foi restaurada por meio do juízo. O céu se purificou, mas a história não terminou ali. O mal não foi destruído, foi expulso.
e o exilado passou a vagar, buscando corromper tudo o que fosse imagem do Criador. É nesse ponto que o mistério se aprofunda, porque Deus, em sua soberania, não destruiu imediatamente o rebelde. Permitiu que o adversário existisse como instrumento para revelar sua própria justiça e glória. A guerra não havia terminado, apenas mudado de campo. O conflito que começou nas alturas agora se estenderia à terra, o novo palco da criação, onde um ser frágil, formado do pó, carregaria o sopro divino. Lúcifer observava à distância a formação desse novo ser. O homem, moldado pelas mãos de Deus, seria a imagem e semelhança do Criador. E essa verdade se tornaria sua maior ofensa. O inimigo, que quis ser semelhante ao Altíssimo, agora via uma criatura terrena receber aquilo que ele desejou em rebelião. O plano divino estava apenas começando, e a história do homem seria o reflexo da guerra invisível que continua até hoje. Os anjos fiéis permanecem em ordem diante do trono, e Miguel ainda lidera os exércitos que guardam a vontade de Deus. O conflito entre a luz e as trevas atravessa eras, não com espadas visíveis, mas com forças espirituais que atuam sobre reinos, povos e corações. Tudo o que existe carrega a marca desse primeiro confronto. Cada ato de fé, cada escolha, cada resistência ao mal é uma lembrança de que a guerra nunca cessou, apenas mudou de forma. A queda de Lúcifer não foi o fim, foi o princípio do que chamamos de tempo. Desde então, tudo o que acontece na terra é a continuidade do que começou no céu. E no centro desse conflito, há um nome que representa o equilíbrio e a fidelidade, um guerreiro que permanece inabalável desde a eternidade, cuja força não vem de si, mas do próprio Deus. Seu nome é Miguel, o príncipe do exército celestial. É ele quem agora entra em cena, não apenas como combatente, mas como símbolo da obediência que venceu o orgulho. Pois enquanto Lúcifer disse, subirei, Miguel declarou, quem é como Deus? E essa pergunta ecoa até hoje, lembrando que o trono pertence somente ao Criador, e toda a glória que não sobe a ele se transforma em queda. Miguel, o príncipe que defende o céu e Israel. A guerra terminou, mas o conflito não cessou. Depois da queda de Lúcifer e de seus seguidores, o céu se manteve firme sob a autoridade de Deus. Entre os que permaneceram fiéis, um nome foi gravado com honra e poder: Miguel, o príncipe do exército celestial. Seu papel não era apenas lutar, mas preservar a ordem e garantir que a vontade do Altíssimo fosse cumprida em toda parte da criação. Miguel não surgiu como herói, mas como servo. Sua força não vinha do orgulho, e sim da obediência. Era o oposto do inimigo que ousou desafiar o trono. Desde o princípio, Miguel se tornou o símbolo da fidelidade que resiste ao orgulho. Sua missão se estendeu por toda a história da humanidade. Ele não apenas enfrentou Lúcifer nos céus, mas continuou atuando nas batalhas espirituais que se desenrolaram sobre a terra. Daniel, capítulo 10, narra quando um mensageiro de Deus foi enviado ao profeta com respostas, mas encontrou resistência espiritual. O anjo relatou: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Essa passagem revela uma realidade profunda. Os reinos da terra não são apenas governados por homens, mas também influenciados por forças espirituais. Miguel, portanto, é aquele que intervém quando as trevas tentam dominar o destino das nações. Seu nome significa quem é como Deus. E essa pergunta é sua própria arma contra o orgulho que originou toda a rebelião. Onde o inimigo tenta se igualar ao Criador, Miguel lembra a criação de que não há outro igual. Ele representa a resposta divina à soberba. Cada ato seu é uma reafirmação da autoridade de Deus sobre tudo o que existe.
Daniel teve visões detalhadas das guerras futuras, e em todas elas, Miguel aparece como o protetor do povo de Deus. No capítulo 12, ele é chamado de o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Isso mostra que sua atuação não é simbólica, é contínua e pessoal. Ele não guarda impérios ou templos, mas guarda pessoas. Sua lealdade é voltada àqueles que pertencem ao Senhor. Essa fidelidade o tornou uma figura central em toda a história espiritual de Israel. Enquanto o inimigo tenta influenciar governos, ideologias e impérios, Miguel atua como uma muralha invisível. Ele comanda exércitos espirituais que lutam não com armas humanas, mas com a autoridade do nome de Deus. Sua função é resistir, proteger e manter o equilíbrio entre o que é santo e o que tenta corromper o mundo. Em Judas, versículo 9, há uma das passagens mais misteriosas das Escrituras. O texto diz que Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Essa cena mostra que, mesmo diante do inimigo, Miguel não age por conta própria. Ele não fala por si, fala pela autoridade do Senhor. É essa obediência que o torna invencível. A força de Miguel não está em sua espada, mas em sua submissão. Teologicamente, isso revela algo essencial. No mundo espiritual, poder sem obediência é destruição, mas obediência com propósito é poder verdadeiro. Miguel é o exemplo de que a autoridade só existe quando vem de Deus. Por isso, toda vez que a Terra atravessa tempos de conflito, há atuação angelical invisível conduzida por ele e suas legiões. As Escrituras mostram que Miguel sempre esteve presente nos momentos decisivos da humanidade. Foi ele quem defendeu Israel contra os principados da Pérsia e da Grécia, representações espirituais dos impérios que oprimiram o povo. Foi ele quem inspirou coragem em profetas, sustentou os justos e resistiu às potências do mal. Apocalipse, capítulo 12. Volta a mencioná-lo como o comandante do exército celestial na guerra final, o mesmo que lançou o dragão para fora do céu. Essa coerência bíblica mostra que sua missão não tem começo nem fim visível. Ela atravessa gerações. Quando um rei se exalta, quando uma nação se afasta da verdade, quando o povo se dobra ao orgulho, é Miguel quem se levanta. Não para punir, mas para conter a destruição. Ele é o limite que impede as trevas de avançarem além do permitido. Sua presença é a lembrança de que Deus continua no controle, mesmo quando o caos parece dominar. O que muitos chamam de coincidência, as Escrituras revelam como intervenção. Cada livramento inexplicável, cada reviravolta impossível na história do povo de Deus pode ser o reflexo da atuação silenciosa desses exércitos celestiais sob o comando de Miguel. E embora os olhos humanos não possam vê-los, a Bíblia afirma que eles estão ativos até hoje, lutando por aqueles que permanecem fiéis. Miguel não é apenas um guerreiro, é o defensor da promessa. Sua função é garantir que a palavra de Deus se cumpra, apesar da oposição. E sua presença é um lembrete de que a guerra que começou no céu continua sobre a terra, travada entre forças invisíveis que influenciam o destino da humanidade. Mas Miguel não luta sozinho. Há outros mensageiros que cumprem ordens distintas, cada um com um propósito específico. Enquanto Miguel protege e combate, outro anjo é enviado para anunciar. Seu nome é Gabriel, e sua missão não é empunhar a espada, mas carregar a voz do próprio Deus. Gabriel, o mensageiro da esperança. Enquanto Miguel lidera as legiões celestiais em batalhas invisíveis, outro anjo caminha por um propósito diferente. Ele não empunha a espada, mas carrega palavras que mudam destinos. Seu nome é Gabriel, e sua voz marca momentos decisivos na história da humanidade.
Se Miguel representa a força que defende o trono, Gabriel representa a voz que anuncia a vontade de Deus sobre a terra. Desde os tempos antigos, sua presença esteve ligada às maiores revelações do plano divino. No livro de Daniel, ele surge como um intérprete de visões que ultrapassavam o entendimento humano. O profeta estava abatido, confuso com o que vira, até que uma figura celestial se aproximou e disse: Gabriel, dá a entender a este homem a visão. Daniel, capítulo 8, versículo 16. O toque do mensageiro restaurou as forças de Daniel, que desabou diante da magnitude da revelação. Gabriel explicou o que estava por vir: reinos, guerras, impérios e o surgimento de um tempo de tribulação, mas também a promessa de um Redentor. A função de Gabriel não era apenas comunicar, mas esclarecer. Suas palavras traziam entendimento, não apenas anúncios. Era como se o próprio Deus, por meio dele, estendesse a mão para abrir os olhos dos homens e mostrar que nada acontece sem propósito. Daniel o encontrou novamente no capítulo 9, enquanto orava e confessava os pecados do povo. O texto diz: falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou a hora do sacrifício da tarde. A rapidez com que ele chega simboliza a prontidão do céu em responder às orações sinceras. Séculos depois, Gabriel voltaria a aparecer, agora não para um profeta, mas para dois servos simples, um sacerdote idoso e uma jovem virgem. Em Lucas, capítulo 1, ele entra no templo e anuncia a Zacarias que sua esposa Isabel teria um filho. E quando o sacerdote duvida, o anjo se identifica: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Essas palavras revelam sua posição. Ele não é apenas um mensageiro ocasional, é um anjo que permanece na presença direta do Criador, um portador da palavra viva. Mas sua missão mais extraordinária ainda estava por vir. Poucos meses depois, Gabriel foi enviado novamente, agora a uma cidade pequena na Galileia, a Nazaré. Lá, uma jovem chamada Maria seria escolhida para receber a mensagem mais importante da história. O anjo se aproxima e declara: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela se perturba com a saudação, mas ele a acalma e revela o plano eterno: conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 32. Nesse momento, a voz que outrora interpretava visões sobre o futuro, agora anunciava o cumprimento das promessas antigas. O céu não falava mais de reinos ou impérios, mas de salvação. Gabriel, que explicou o fim de eras a Daniel, agora revelava o início da redenção. Era como se todas as palavras proféticas acumuladas por séculos convergissem naquela frase. A reação de Maria é o que distingue a fé humana da dúvida. Enquanto Zacarias questionou, ela se rendeu. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. A missão estava cumprida, o próprio Deus se faria carne, e o anúncio foi entregue sem erro, sem atraso, sem ruído. Gabriel aparece apenas em momentos específicos, e isso é o que o torna singular. Ele não é o anjo do cotidiano, mas o mensageiro do eterno. Suas aparições marcam viradas decisivas, quando Deus muda o curso da história. Ele não surge em meio à confusão, mas à preparação. Sempre antes de algo grandioso acontecer, sua voz é ouvida. Teologicamente, sua figura representa a comunicação perfeita entre o céu e a terra. Ele não fala de si, não interpreta com opinião, apenas transmite exatamente o que foi ordenado. Em toda sua atuação, há reverência, clareza e fidelidade. É o contraste direto do inimigo que distorce a palavra. Gabriel é aquele que a preserva intacta. Sua presença diante do trono significa que a mensagem que ele carrega vem diretamente da fonte da verdade.
Quando diz, eu assisto diante de Deus, ele está dizendo que o que fala não vem de reflexão ou dedução, vem da luz direta da presença divina. Por isso, nenhuma de suas palavras falhou. Tudo o que anunciou se cumpriu. Após o nascimento de Cristo, outros anjos se juntaram à sua missão. No campo, onde pastores cuidavam de rebanhos, uma multidão celestial apareceu louvando: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aquela noite foi o coroamento do anúncio de Gabriel. O que ele semeou na conversa com Maria se multiplicou em adoração. Gabriel representa a certeza de que o céu fala, e quando fala, o mundo muda. Não há distância, língua ou poder humano que possa impedir o cumprimento de uma palavra enviada por Deus. Quando o Criador deseja mover a história, ele envia sua voz, e essa voz tem asas. Mas a missão dos anjos não terminou ali. Enquanto Gabriel trazia a mensagem, outros seres cumpriam funções diferentes. No trono, onde a glória é incessante, há criaturas que não anunciam e nem guerreiam, apenas sustentam e adoram. Eles não falam, mas o simples existir deles proclama a santidade de Deus. Esses seres são o reflexo da glória eterna. São eles que Isaías viu em chamas sobre o templo e que Ezequiel descreveu como rodas dentro de rodas, cheias de olhos. Seres que representam a plenitude da visão divina, a onisciência e o poder. Eles não descem à terra, porque sua morada é a presença direta de Deus. São testemunhas constantes do que o homem jamais poderá contemplar sem ser transformado. Enquanto Gabriel parte após entregar sua mensagem, esses seres continuam ali, cercando o trono, proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E é ali, no coração do céu, onde toda a adoração converge, que o próximo mistério começa. Os seres do trono, fogo, asas e olhos que tudo veem. Enquanto Gabriel descia com mensagens que mudavam o rumo da história, acima dele existia uma realidade que jamais cessou de proclamar a glória de Deus. O trono celestial não é apenas um símbolo, é um reino vivo, pulsante, onde tudo o que existe encontra sua origem. E ao redor desse trono há seres que não falam de si, não se movem por vontade própria, mas existem para exibir a santidade do Criador em sua forma mais pura. São os querubins, os serafins e os seres viventes descritos por Ezequiel e Isaías. Criaturas tão deslumbrantes que os profetas tremeram diante de sua presença. Isaías, capítulo 6, descreve sua visão com precisão. Vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Esses seres não anunciam mensagens, não executam juízos, apenas adoram sem cessar, clamando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É uma adoração que não depende de tempo, não busca recompensa, é o som eterno da criação reconhecendo o Criador. Ezequiel, em sua visão junto ao rio Quebar, viu outra dimensão desse mesmo trono. Ele descreve criaturas com 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia, e 4 asas. Cada movimento delas era acompanhado de relâmpagos e fogo. O aspecto das criaturas era como de brasas acesas, e o fogo subia e descia entre elas, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Ezequiel, capítulo 1, versículo 13. Nada nelas é aleatório. Cada detalhe tem propósito. O rosto de homem representa inteligência, o de leão, autoridade, o de boi, força, e o de águia, visão espiritual. Juntos, refletem os atributos de Deus que a mente humana jamais compreenderá plenamente. Esses seres não apenas cercam o trono, eles o sustentam.
Quando Ezequiel observa o trono de safira sobre as rodas cheias de olhos, ele entende que nada escapa ao olhar de Deus. Os olhos simbolizam onisciência, a certeza de que tudo é visto, desde as estrelas até o mais profundo do coração humano. Quando as criaturas se movem, o trono se move com elas, e quando param, o trono permanece imóvel. Tudo em perfeita harmonia, como se o próprio universo respirasse no compasso da vontade divina. A aparência desses seres pode parecer assustadora, mas é apenas reflexo da glória que carregam. Eles não foram criados para inspirar medo, mas reverência. Representam o limite entre o sagrado e o profano, a linha que separa a santidade absoluta da criação caída. Quando Isaías viu os serafins, ele não conseguiu permanecer de pé. Suas palavras foram: "Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros." Então um dos serafins voou até ele com uma brasa tirada do altar e tocou-lhe os lábios, dizendo: "A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado." Aquele toque não destruiu, purificou. A mesma presença que consome também redime. Teologicamente, isso mostra que a glória de Deus é o ponto central do universo. Tudo o que existe gira em torno desse trono. O poder dos anjos guerreiros, a mensagem dos mensageiros e o próprio destino da humanidade derivam desse centro. Esses seres são a lembrança de que toda a autoridade, toda a revelação e toda a vitória partem da santidade de Deus. Nada começa fora dele, nada termina sem ele. O Apocalipse retoma essa visão em detalhes. João descreve 4 seres viventes ao redor do trono, semelhantes aos que Ezequiel viu. Cada um tem olhos por dentro e por fora, e não cessam de dizer: "Santo, Santo, Santo." Quando eles louvam, os 24 anciãos se prostram e lançam suas coroas diante do trono. Essa cena não representa uma reunião simbólica, mas a realidade constante do céu. Cada ato de adoração na terra é um eco distante desse cântico eterno. Há algo ainda mais profundo nessas visões. O fogo que envolve esses seres é o mesmo que um dia desceu sobre o Monte Sinai, o mesmo que consumiu o altar de Elias e o mesmo que desceu no Pentecostes. É o fogo da presença divina. Ele não é destrutivo para os puros, mas intolerável para o pecado. O que Ezequiel viu era a manifestação do Deus que governa tudo, sentado em majestade, cercado por poder que nenhuma criatura ousa medir. Esses seres do trono representam mais do que hierarquia celestial, representam a ordem do próprio universo espiritual. A adoração deles sustenta o equilíbrio entre o que é criado e o que é eterno. O cântico incessante, Santo, 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 é o pulsar do céu, o som que mantém viva a conexão entre Deus e tudo o que foi feito. Mesmo quando o homem se cala, o céu continua proclamando. E o mais impressionante é que, apesar de tamanha glória, esses seres não se voltam para si. Diferente de Lúcifer, que olhou para o próprio brilho e caiu, os querubins e serafins mantêm o olhar fixo no trono. O fogo que os envolve é o reflexo da luz que recebem, e essa luz nunca se apaga, porque não vem deles, vem de Deus. Enquanto os profetas viram e se prostaram, a humanidade apenas vislumbra fragmentos dessa realidade. O templo de Salomão, o altar do sacrifício e até o véu do Santo dos Santos eram sombras dessa presença. Tudo na adoração terrestre apontava para o trono celestial, para o lugar onde a glória é absoluta e onde nada é profano. Essas visões mostram que o centro do universo não é o homem, mas o trono. Que toda criação, visível e invisível, foi feita para refletir a santidade de Deus. E é desse trono que partem os decretos, as ordens e as vozes que governam tanto os céus quanto a terra.
Mas há um contraste inevitável entre essa pureza e o que aconteceu quando o portador da luz se voltou contra ela. O mesmo fogo que purifica foi o que julgou a rebelião. O mesmo trono que exalta também expulsa. Porque o mal não nasceu nas sombras, nasceu diante da luz, e foi ali que a beleza se transformou em corrupção. O trono ainda permanece imutável, e os seres que o cercam continuam proclamando a santidade de Deus. Mas fora desse círculo perfeito, um antigo querubim observa corrompido pela vaidade, distante da glória que um dia refletiu. O mesmo que foi criado para guardar a presença, agora se opõe a ela. E é dessa separação que surge o próximo capítulo da história, quando o portador da luz cai e o mal, pela primeira vez, tem nome e propósito. A queda de Lúcifer, o nascimento do mal. Do mesmo trono diante do qual os serafins clamam Santo, 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 existiu um querubim de posição singular. Ele não era apenas mais um entre os anjos, era o reflexo da beleza e da ordem divina. Lúcifer, o portador da luz, fora criado para brilhar diante do trono e guardar a glória de Deus. Sua presença era uma expressão da perfeição, e tudo nele apontava para o Criador. Ezequiel capítulo 28 descreve: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Andavas no meio das pedras afogueadas. Nada no céu se comparava à sua harmonia. O som de sua voz era como instrumentos preparados para o louvor, sua aparência refletia as cores da criação. Ele era o guardião da santidade, o que estava mais próximo da presença de Deus. Mas dentro daquilo que era perfeito, algo se moveu. Um pensamento silencioso, uma ideia que ninguém havia concebido antes. Ele olhou para a própria beleza e desejou a glória que só pertence ao Criador. O orgulho nasceu ali, onde não havia trevas. O primeiro pecado não foi cometido por fraqueza, mas por vaidade. Isaías capítulo 14 registra as palavras que marcaram sua queda. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. O reflexo da luz se voltou contra a fonte da luz. A criatura desejou ser adoração em vez de adorador. A rebelião começou no coração de um anjo, mas rapidamente se espalhou. A influência de Lúcifer atingiu outros seres que também desejaram autonomia. Um terço das hostes celestiais o seguiu, iludidos pela promessa de uma liberdade que não existia. O céu, antes uníssono, agora tinha dissonância. O orgulho abriu caminho para a desordem e a desobediência deu forma ao mal. Deus, em sua justiça, não reagiu com ira impensada, mas com autoridade. O trono não se moveu, não tremeu, não recuou. O Criador apenas pronunciou juízo. E quando o decreto foi emitido, o céu se dividiu. Miguel, o príncipe do exército celestial, recebeu ordem para agir. O confronto foi inevitável. Apocalipse capítulo 12 descreve: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A queda não foi simbólica. Lúcifer perdeu o direito de permanecer diante da presença de Deus. Aquele que fora o guardião da luz se tornou o portador das trevas. O brilho que antes refletia glória agora carregava corrupção. Ele foi expulso e com ele desceram legiões de seres espirituais que haviam se distanciado da verdade. O céu se purificou, mas o vazio deixado por sua ausência seria sentido na criação. A partir desse momento, o mal se tornou ativo. Lúcifer não perdeu poder, perdeu posição. Sua natureza angelical ainda possuía capacidade de agir, mas agora sem santidade. Tudo o que fazia, distorcia. Tudo o que tocava, corrompia. Ele não podia mais criar, apenas destruir.
Seu objetivo passou a ser o mesmo que o motivou a cair: roubar a glória que pertence a Deus. Quando foi lançado fora, seu nome deixou de significar luz. Passou a ser chamado de Satanás, o adversário, e Diabo, o acusador. Sua identidade foi marcada pela oposição. Desde então, seu propósito é resistir à vontade divina e enganar aqueles que foram feitos à imagem de Deus. Porque o homem criado do pó herdou algo que ele desejou e jamais poderia ter: a semelhança do Criador. A queda de Lúcifer revela que o mal não começou na terra, começou nas alturas. O pecado não nasceu entre os homens, nasceu no coração de um ser celestial. Isso explica por que a tentação humana carrega uma origem espiritual. A serpente que enganou Eva não era apenas um animal, mas o próprio adversário, já corrompido e determinado a afastar o homem do seu Criador. Ele não podia atingir o trono, então atacou a imagem do trono, o ser humano. Essa foi sua vingança. Se ele não poderia mais refletir a glória de Deus, destruiria aqueles que foram criados para refletir. E assim, a queda de Lúcifer se tornou a semente de toda a rebeldia. O que começou como orgulho se transformou em ódio. O anjo que desejou ser semelhante a Deus agora passou a odiar tudo o que lhe lembrava. Mesmo assim, Deus não destruiu o inimigo imediatamente. Isso faz parte do mistério da justiça divina. O Criador permitiu que o mal existisse, não porque fosse impotente para eliminá-lo, mas porque através do tempo revelaria sua glória maior, a redenção. O mal existiria apenas o suficiente para expor a santidade, e a escuridão seria o pano de fundo para que a luz brilhasse com mais força. O próprio Jesus confirmou a realidade dessa queda, quando disse em Lucas, capítulo 10, versículo 18: "Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago." Essa declaração mostra que o Filho de Deus testemunhou o início da corrupção e sabia que o fim do inimigo seria selado pelo mesmo poder que o expulsou. Desde então, o mundo espiritual foi dividido em dois reinos, o da luz e o das trevas. E o homem criado no meio dessa disputa se tornou o campo de batalha. Cada decisão, cada ato de fé ou desobediência é reflexo dessa guerra que começou antes da criação do tempo. Lúcifer não reina sobre o inferno, como muitos pensam. Ele é prisioneiro de sua própria queda, limitado, vencido, condenado. O inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos, como está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 41. A queda, portanto, não foi apenas o exílio de um ser, foi o nascimento de uma oposição. E desde aquele momento, tudo o que é santo passou a ser atacado. As nações, as famílias, os corações, tudo o que reflete o caráter de Deus se tornou alvo. É por isso que a história da humanidade está marcada por conflito, engano e idolatria. São ecos da rebelião que começou no céu e se espalhou pela terra. Mas mesmo diante da corrupção, o trono permaneceu intocado. A presença de Deus não perdeu a autoridade, e os anjos fiéis continuam firmes sob o comando de Miguel. Enquanto o inimigo tenta imitar, Deus continua criando. Enquanto o adversário engana, Deus revela. A queda de Lúcifer foi o início do mal, mas também o primeiro passo para o cumprimento do plano de redenção. Porque tudo o que foi permitido tem propósito. E quando o tempo se cumpriu, Deus enviou sua própria luz ao mundo, não mais como reflexo, mas em carne, para vencer aquilo que nasceu da rebelião. O mal agora habita entre os homens, espalha mentiras e manipula reinos. Mas o mesmo céu que um dia o expulsou, permanece ativo. Existem anjos que observam, que guardam, que intervêm. Seres enviados não para guerrear nas alturas, mas para agir entre os homens, cumprindo missões invisíveis em defesa daqueles que pertencem ao Altíssimo. E é sobre esses mensageiros silenciosos que caminham entre o visível e o invisível que a próxima parte da história se desenrola.
Anjos entre homens, os guardiões invisíveis. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão "Valeu demais" e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Desde a queda de Lúcifer, a terra se tornou o campo onde o invisível e o visível se encontram. O mesmo Deus que expulsou o inimigo do céu não abandonou o homem à própria sorte. Ele enviou guardiões, mensageiros e libertadores que atuam sem serem vistos, mas cujas ações marcaram profundamente a história humana. Esses são os anjos que caminham entre os homens, executando a vontade divina nas sombras do cotidiano, em silêncio, sem buscar reconhecimento. Ao longo das Escrituras, há registros incontáveis da intervenção desses seres. Em Gênesis, eles visitam Abraão antes da destruição de Sodoma, revelando o juízo que viria sobre a cidade. Em Êxodo, um anjo conduz o povo pelo deserto, representando a presença do próprio Deus que ia à frente de Israel. No livro de Juízes, um anjo aparece a Gideão para chamá-lo à guerra e o saúda dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente." Em cada episódio, os anjos agem com propósito, sempre em harmonia com a vontade de Deus, nunca por iniciativa própria. Mas entre todas as intervenções, há histórias que revelam o poder e o zelo com que esses seres protegem os que pertencem ao Senhor. Daniel é um exemplo. Quando foi lançado na cova dos leões, por permanecer fiel em sua oração, o rei esperava encontrá-lo morto ao amanhecer. Mas, ao abrir a cova, Daniel estava vivo. Ele mesmo explicou o motivo. "O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal." Daniel capítulo 6, versículo 22. O anjo não alterou a natureza dos leões. Apenas os conteve, mostrando que o poder do céu domina até o instinto da criação. Outro momento emblemático está em Atos dos Apóstolos, quando Pedro é preso por pregar o Evangelho. As portas estavam trancadas, os guardas posicionados, e ainda assim, durante a noite, um anjo entrou na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: "Levanta-te depressa." As correntes caíram, as portas se abriram, e Pedro caminhou para fora sem ser notado. Atos, capítulo 12. Esses relatos não são mitos, são registros da constante presença divina manifestada por meio de seus mensageiros. Há também o episódio em que um único anjo derrotou o exército assírio que ameaçava Jerusalém. O livro de Isaías, capítulo 37, declara que naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil homens. A força desses seres não é física, é espiritual. Não se mede pela espada, mas pela autoridade de quem os envia. O salmista compreendeu essa verdade quando escreveu: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos." Salmo 91, versículo 11. Essa promessa não é poética, é literal. Ela mostra que o cuidado de Deus é constante e ativo. Cada passo do justo é guardado, não pela sorte ou acaso, mas por ordens que partem do trono. Os anjos não são figuras distantes, nem apenas mensageiros de grandes eventos. Eles também agem nos detalhes. Quando um justo é poupado de um acidente, quando uma oração é respondida no momento exato, quando a fé de alguém é fortalecida de forma inexplicável, muitas vezes há ação angelical envolvida. Eles não aparecem para serem vistos, aparecem para cumprir. Há uma linha clara que os distingue do homem. Eles não aceitam adoração. Em Apocalipse, João, tomado pela visão, tentou se prostrar diante de um anjo, mas ouviu a resposta:
Não faças tal coisa. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Essa resposta revela que toda a glória, toda a honra e todo o poder pertencem somente ao Criador. Esses guardiões invisíveis atuam de maneiras que escapam à compreensão humana. Eles protegem, mas também vigiam. Intervêm, mas também observam. São testemunhas das orações, dos atos de fé e das decisões do coração. A carta aos Hebreus explica: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Isso significa que toda vez que alguém se volta a Deus com sinceridade, o céu responde e os anjos se movem. Mas a ação deles não é ilimitada. Eles não substituem o agir do Espírito Santo nem interferem na liberdade humana. São servos, não senhores. Quando Deus permite o sofrimento, eles assistem, mas não impedem. Quando Deus ordena o livramento, eles intervêm sem hesitar. A fidelidade deles é total. Não questionam, não opinam, apenas obedecem. Há algo profundo nesse ministério invisível. Mesmo diante de tamanha autoridade, os anjos nunca assumem o protagonismo. Diferente do inimigo que desejou ser adorado, eles permanecem submissos. Cada ação deles aponta para o Deus que servem. São reflexos da ordem celestial, não da glória pessoal. Por isso, quanto mais atuam, menos são vistos. A história mostra que quando os homens reconheceram essa presença, viram também a dimensão do cuidado de Deus. Eliseu, cercado por um exército inimigo, não temeu. Seu servo, apavorado, perguntou como poderiam escapar. E o profeta respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então orou: Senhor, abre os olhos do moço. E o Senhor abriu, e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. O que era invisível tornou-se visível apenas por um instante, revelando que o céu está sempre mais presente do que parece. Essas manifestações não cessaram. Embora os olhos humanos raramente os vejam, sua presença continua ativa. Quando alguém é poupado sem explicação, quando uma porta se abre sem lógica, quando o mal não prevalece mesmo diante da fraqueza, o trabalho dos anjos pode estar ali. Eles não agem por emoção, agem por ordem. E cada ordem tem um tempo, um motivo e um propósito. Esses seres não habitam templos, nem estão presos a lugares sagrados. Eles se movem conforme a vontade de Deus, seja nos céus ou entre os homens. O mesmo anjo que liberta um prisioneiro pode, em outro momento, executar juízo sobre uma nação. O mesmo que guarda um justo pode ser enviado para silenciar o ímpio. O céu age com equilíbrio absoluto, mas há uma diferença entre os anjos que servem e os que se rebelaram. Os primeiros obedecem, os outros distorcem. Os caídos, liderados por Satanás, continuam atuando para corromper, enquanto os fiéis agem para restaurar. Essa dualidade espiritual percorre toda a história humana. O homem, mesmo sem perceber, vive no centro dessa disputa. Ainda assim, a presença dos anjos é sinal de esperança, não de medo. Eles existem para lembrar que Deus nunca está distante. Mesmo em tempos de silêncio, o céu continua ativo. Cada oração sincera sobe como incenso e cada resposta desce por meio de mensageiros que executam o que foi determinado. Enquanto esses guardiões invisíveis cumprem suas missões sobre a terra, há outros que permanecem em regiões mais altas, encarregados de decretos que envolvem reinos e impérios. São os que a Escritura chama de vigilantes, os que descem para julgar, corrigir e restaurar o curso da história humana conforme os planos do Altíssimo.
Os vigilantes, os guardiães do destino das nações. Enquanto anjos comuns agem entre os homens, há uma ordem superior, destinada a supervisionar acontecimentos que moldam civilizações inteiras. São os vigilantes, mencionados nas antigas escrituras e lembrados em visões proféticas como observadores do curso da história. Eles não apenas cumprem ordens, eles as executam em escala global. Estão encarregados de registrar, intervir e decretar juízos sobre reinos, reis e povos, conforme o plano de Deus. O livro de Daniel descreve um momento em que o rei Nabucodonosor, em seu orgulho, se ergueu acima de tudo e se considerou igual aos deuses. Naquela noite, ele teve um sonho que o perturbou. Nenhum dos sábios da Babilônia pôde interpretá-lo, até que Daniel foi chamado. O profeta explicou o significado da visão, dizendo: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e por ordem dos santos é a demanda, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículo 17. Essas palavras revelam algo profundo. Existem seres celestiais com autoridade delegada para intervir nos destinos da terra. Eles não agem por vontade própria, mas por ordem direta do Altíssimo. São ministros da justiça divina, executores das decisões do trono. Quando uma nação se afasta da verdade, quando um rei se exalta, ou quando o pecado de um povo ultrapassa os limites, são eles que descem. Os vigilantes são mencionados apenas em contextos de juízo ou mudança de eras. Nunca aparecem em pequenas intervenções, mas sempre quando algo grandioso está prestes a acontecer. São eles que reordenam o que o homem corrompeu, que derrubam impérios e levantam novos líderes. Quando Nabucodonosor perdeu a razão e viveu como animal entre os campos, foi por decreto desses seres que o castigo foi estabelecido. Eles observaram, julgaram e executaram. Muitos teólogos afirmam que os vigilantes fazem parte da mesma hierarquia dos principados e potestades mencionadas por Paulo, mas do lado da fidelidade. São seres que operam nos bastidores dos reinos, controlando os limites da influência espiritual sobre a humanidade. Quando Daniel orou por 21 dias, o anjo que lhe trouxe a resposta mencionou que havia sido retardado pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual que resistia à vontade de Deus. Esse conflito mostra que o destino das nações não é decidido apenas na política, mas também no invisível. Os vigilantes são, portanto, os observadores e executores da ordem divina sobre o mundo. Eles contemplam os movimentos humanos, as decisões de reis e as corrupções de impérios, e quando o juízo chega, agem. O homem acredita que domina seu próprio destino, mas há decretos sendo escritos em dimensões que ele não pode ver. O domínio final sempre pertence ao Altíssimo. Esses seres aparecem como uma força de equilíbrio. Quando a injustiça se torna regra e o mal governa os povos, eles descem para restaurar a balança. São os instrumentos do tempo de Deus, que ajustam o curso da história para que sua vontade se cumpra. Cada império que caiu, cada reino que se ergueu, carrega o traço invisível da mão deles. A presença dos vigilantes também revela que Deus não é indiferente. Ele observa, registra e age. Quando o sangue inocente clama, quando a opressão se torna insuportável, quando a corrupção chega ao limite, o decreto do céu é pronunciado e os vigilantes se movem. Eles não trazem consolo, trazem justiça. Não vêm para avisar, vêm para cumprir. O profeta Abacuque expressou essa verdade quando perguntou: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? E a resposta veio em essência através do juízo sobre Babilônia. O tempo de Deus é perfeito.
E quando chega, vem acompanhado de seres cuja presença significa que nada mais pode ser evitado. Mas os vigilantes também são testemunhas. Eles observam as gerações, registram as escolhas humanas e testificam diante do trono. Cada ato de fé, cada injustiça, cada arrependimento é anotado. A visão de Daniel mostra que tudo o que acontece na terra tem um reflexo diante de Deus. Nada é esquecido. Esses seres, embora santos, não são conhecidos pelos homens. Suas ações são vistas apenas pelos efeitos que causam. Guerras terminam, reinos caem, impérios se levantam e o homem pensa que é o acaso. Mas os vigilantes sabem que não há acaso na eternidade. Tudo obedece à ordem que flui do trono. Eles não se apresentam, não se revelam, não precisam ser reconhecidos. A própria palavra vigilante indica sua função: observar, manter, corrigir. Eles veem o que o homem ignora e, quando chega o momento determinado, executam o que já estava escrito. Mas nem todos os que observam são fiéis. Entre aqueles que um dia serviram nessa hierarquia, alguns se corromperam, atraídos pelas paixões humanas. Foram eles que, nos tempos antigos, abandonaram suas moradas celestiais e desceram à terra. Gênesis, capítulo 6, menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa união proibida gerou seres híbridos, conhecidos como os Nefilins, e trouxe grande corrupção à humanidade. O livro de Enoque, antigo e extracanônico, também descreve essa rebelião. Ele chama esses anjos caídos de vigilantes, os que deixaram o lugar de honra para satisfazer o desejo terreno. A partir dessa desobediência, a terra foi tomada por violência e sangue. O dilúvio foi o resultado do juízo que Deus enviou para purificar o mundo daquela contaminação. A história dos vigilantes revela dois lados de uma mesma realidade: os que permanecem fiéis, mantendo o equilíbrio da ordem divina, e os que caíram, tentando dominar aquilo que não lhes pertencia. Ambos provam que nada escapa ao controle de Deus. Mesmo os que se rebelaram acabaram servindo aos propósitos do Altíssimo, pois sua queda resultou no juízo que purificou a terra. A presença dos vigilantes, fiéis ou caídos, é um lembrete de que o mundo espiritual é mais real do que parece. Por trás das decisões humanas há forças em conflito, e por trás de cada império há um decreto que parte do céu. Enquanto alguns continuam observando do alto, outros, os que se rebelaram, ainda vagam, buscando corromper o que Deus restaurou. E é sobre eles, os caídos, os que desafiaram a ordem, que a história agora se volta. Os dias de Noé, a terra corrompida. Depois da rebelião dos vigilantes, o equilíbrio entre o céu e a terra foi rompido. A humanidade começou a absorver aquilo que nunca lhe pertencia. O conhecimento corrompido dos anjos caídos se espalhou, e a criação que antes refletia a imagem de Deus começou a espelhar a rebeldia do inimigo. A terra se encheu de violência, de soberba e de idolatria. O que era santo foi distorcido, o que era puro se tornou impuro, e o homem, feito à semelhança do Criador, passou a seguir o exemplo da desobediência. Gênesis, capítulo 6, descreve o cenário com clareza. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Não se tratava apenas de guerras e crueldade. A corrupção era espiritual. Os valores se inverteram e o pecado se tornou natural. Os filhos dos homens se orgulhavam da força. A maldade era celebrada e a adoração ao Deus verdadeiro foi substituída por cultos às criaturas e aos espíritos caídos que agora dominavam as civilizações antigas. A presença desses seres influenciou toda a cultura da época. Eles ensinaram aos homens artes que os afastavam da dependência divina, manipulação de metais para criar armas,
fórmulas para domar o fogo, encantamentos para controlar a natureza e rituais para tentar invocar o poder do invisível. O homem acreditava estar evoluindo, mas na verdade estava se tornando escravo do próprio orgulho. A geração de Noé viveu mergulhada nessa ilusão. Os descendentes de Caim haviam se multiplicado e criado cidades. A música, a arte e a ciência floresciam, mas sem direção espiritual. O progresso caminhava junto com a decadência. O homem construiu torres, templos e impérios, mas esqueceu o Criador. Cada invenção se tornava uma afronta e cada conquista um desafio à santidade de Deus. Foi nesse contexto que Deus olhou para a terra e viu que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. O Criador que havia chamado tudo à existência, com uma palavra agora via sua obra coberta de sangue e idolatria. Então, a decisão foi tomada. O dilúvio seria o limite entre o que havia se corrompido e o que ainda poderia ser restaurado. Mas antes do juízo, veio a graça. Entre todos os habitantes da terra, havia um homem que ainda andava com Deus. Seu nome era Noé. Ele não se destacou por poder ou inteligência, mas por obediência. A Escritura diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sua vida foi a exceção em meio à corrupção. Enquanto todos se entregavam à imoralidade e ao orgulho, Noé manteve-se fiel, guiado pela voz divina. Deus o escolheu para preservar o que restava puro. Ordenou-lhe que construísse uma arca, não apenas como refúgio físico, mas como símbolo da aliança futura. Durante anos, Noé trabalhou em silêncio, pregando arrependimento a um povo que zombava de suas palavras. Para muitos, a arca era um delírio. Para o céu, era a linha que separava a vida da destruição. A paciência divina se estendeu por gerações, mas o tempo do juízo chegou. As águas que antes regavam a terra, agora seriam o instrumento de purificação. O dilúvio não foi apenas uma punição, foi um recomeço. A maldade que havia nascido da influência dos anjos caídos e crescido nas gerações humanas precisava ser erradicada. Quando as portas da arca se fecharam, o céu não permaneceu em silêncio. O juízo de Deus desceu em forma de chuva e mar. As águas subiram e tudo o que havia respirava pereceu. Reis, guerreiros, gigantes e impérios desapareceram sob as ondas. O mundo antigo foi varrido. Somente Noé, sua família e os animais dentro da arca permaneceram. O dilúvio marcou o fim de uma era e o início de outra. O homem aprenderia que a vida sem Deus sempre termina em destruição. A promessa que o Senhor fez depois, o arco no céu, seria o sinal de que ele jamais destruiria a terra com águas novamente. Mas também seria o lembrete de que a justiça divina nunca falha. Os relatos antigos de várias civilizações, sumérios, babilônios, egípcios, preservam ecos desse evento, memórias distorcidas do juízo que mudou o mundo. Cada cultura, à sua maneira, recorda um tempo em que o céu interveio e purificou a terra. Mas apenas a Escritura revela o motivo. O pecado espiritual que começou com a rebelião no céu e culminou na corrupção da humanidade. O mundo pós-dilúvio seria diferente, mas o coração humano continuaria o mesmo. A natureza do homem ainda carregava a inclinação para o orgulho, e o inimigo, embora derrotado, continuava agindo nas sombras. Os mesmos espíritos caídos que foram aprisionados ainda deixaram ecos de influência, inspirando idolatria, guerras e engano através das gerações. A história de Noé não é apenas sobre sobrevivência, é sobre preservação da promessa. Deus manteve viva a linhagem da fé, da qual viria aquele que traria a verdadeira restauração. Porque o dilúvio limpou a terra, mas apenas Cristo purificaria o coração. E foi através dessa linhagem que o plano de redenção avançou, até que, em uma pequena cidade da Mesopotâmia, um homem seria chamado a deixar tudo para trás e seguir a voz do Eterno. Seu nome era Abraão.
e por meio dele, Deus estabeleceria um novo pacto, não de destruição, mas de fé. O pacto de Abraão, o nascimento de uma promessa. Após o dilúvio, a terra foi renovada, mas o coração humano ainda carregava a mesma natureza corrompida. As gerações voltaram a se multiplicar e, com o tempo, o orgulho ressurgiu. Homens se uniram para erguer uma torre que alcançasse os céus, tentando novamente desafiar o Criador. A Torre de Babel simbolizou o mesmo erro que levou o mundo à destruição, a tentativa do homem de alcançar a glória sem Deus. O juízo veio mais uma vez, não com águas, mas com confusão. As línguas se dividiram e os povos se espalharam, e o projeto humano ruiu. Mesmo assim, Deus não desistiu da humanidade. No meio de uma geração idólatra, em meio às ruínas espirituais das civilizações antigas, o Senhor escolheu um homem para iniciar um novo caminho. Seu nome era Abraão, e sua história se tornaria o alicerce da fé. Ele não foi escolhido por poder ou posição, mas por disposição. O Senhor o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. A ordem foi simples, mas exigia tudo. Abraão deveria deixar o que conhecia, renunciar à segurança e caminhar por fé. Ele não sabia para onde ia, apenas quem o guiava. A obediência foi imediata. Abraão partiu, levando consigo Sara, sua esposa, e Ló, seu sobrinho. Essa jornada marcaria o início de um pacto que atravessaria séculos e transformaria a história da humanidade. A caminhada de Abraão não foi feita de certezas, mas de promessas. Cada passo era um ato de confiança em uma voz invisível. Ao chegar à terra de Canaã, Deus confirmou sua aliança, prometendo que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu. Mas o tempo passou e a promessa parecia distante. Abraão envelheceu, Sara permaneceu estéril e o silêncio se prolongou. Mesmo assim, ele continuou crendo. Gênesis capítulo 15 revela o momento em que o pacto foi selado. Deus mandou que Abraão preparasse um sacrifício e, ao cair da noite, um fogo passou entre os pedaços dos animais, representando a presença divina. Foi ali que o Senhor prometeu dar à descendência de Abraão aquela terra e fazer dele o pai de muitas nações. Não era apenas uma promessa territorial, era espiritual. Por meio dele, viria o povo que receberia a palavra, os profetas e, no tempo certo, o próprio Messias. Mas antes do cumprimento, haveria provações. A fé de Abraão seria testada em sua forma mais dolorosa. O filho que ele esperou por anos, Isaque, seria o centro do maior desafio de sua vida. Deus lhe ordenou: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Era um pedido que parecia contradizer tudo o que o Senhor havia prometido. Ainda assim, Abraão obedeceu. Ao amanhecer, preparou o altar, colocou a lenha e subiu o monte com o filho. Isaque, sem entender, perguntou: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Essas palavras se tornaram uma profecia. No momento em que ergueu o cutelo, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: não estendas a tua mão sobre o rapaz, porque agora sei que temes a Deus. Ao levantar os olhos, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Deus havia provido o sacrifício. Aquele episódio não foi apenas uma prova de fé, foi um anúncio do que viria. O Monte Moriá seria o mesmo lugar onde, séculos depois, outro pai ofereceria seu filho. O cordeiro substituto de Abraão apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O pacto com Abraão era o início visível do plano invisível de redenção. Depois disso, Deus reafirmou sua promessa com um juramento. Disse:
Por mim mesmo jurei, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho. Multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A obediência de um homem se tornou o canal da bênção para todas as nações. Com o passar das gerações, o pacto se manteve. Isaque herdou a promessa, Jacó a confirmou, e seus filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. A nação escolhida começou a nascer, não por poder militar, mas pela fidelidade da aliança. Enquanto os impérios ao redor erguiam deuses de pedra, Israel erguia altares ao Deus vivo. A história de Abraão não fala apenas de fé, mas de propósito. Mostra que Deus sempre preserva uma linhagem através da qual sua promessa se cumpre. Mesmo quando o mundo inteiro se afasta, ele chama um homem, uma família, um povo, e a partir deles mantém viva sua palavra. O pacto de Abraão estabeleceu um padrão. Deus faz promessas que o tempo não apaga. Cada geração foi um elo nessa corrente divina. E embora Israel fosse infiel em muitos momentos, a aliança permanecia firme, sustentada pela fidelidade do próprio Deus. Mas o inimigo também observava. O mesmo que tentou corromper a terra antes do dilúvio, agora buscava destruir a linhagem da promessa. Por trás de guerras, exílios e perseguições, havia um objetivo espiritual: impedir que o Messias viesse ao mundo. A disputa entre o bem e o mal não cessou, apenas mudou de forma. Enquanto o povo de Deus crescia, o Egito se tornava o centro do poder mundial. E foi lá que a promessa enfrentaria sua primeira grande prova como nação. O povo escolhido seria escravizado, humilhado e oprimido. Mas mesmo em meio às correntes, Deus preparava o próximo ato do seu plano, o libertador que mudaria o destino de uma geração. Desde o princípio, tudo o que foi revelado, os anjos, os vigilantes, a queda, o dilúvio, o pacto com Abraão, aponta para um único propósito: Cristo. Cada evento, cada geração, cada promessa traçou o caminho para que a salvação chegasse até nós. Os anjos anunciaram sua vinda, os profetas o aguardaram, os patriarcas sustentaram a promessa, mas foi na cruz que tudo se cumpriu. A rebelião dos céus mostrou a necessidade de redenção, a corrupção da terra revelou a urgência da graça, e o pacto com Abraão revelou o amor de um Deus que jamais desistiu da humanidade. Tudo convergiu para aquele momento em que o Filho do próprio Deus desceu à terra, não para condenar, mas para restaurar o que o pecado havia destruído. Jesus é o elo entre o trono e o homem. Ele é o cordeiro que Abraão profetizou, o verdadeiro Noé que construiu a arca da salvação, o cumprimento de todas as alianças. Nele, o impossível se tornou acessível. O sangue derramado no Calvário rompeu a distância entre o Criador e a criatura. Tudo o que era sombra se tornou realidade, e toda promessa se cumpriu no Filho. Hoje, essa mesma voz que chamou Abraão ainda chama. Não para sair de uma terra física, mas para deixar o peso do passado e caminhar rumo à eternidade. Cristo é a arca aberta, a porta ainda não fechada, o pacto perfeito. Ele não oferece uma religião, mas uma nova vida, limpa, livre e eterna. Se o seu coração sente o chamado, não ignore. Deus sempre deixou um caminho para os que escolhem voltar. E esse caminho tem nome, tem voz, tem poder: Jesus Cristo. Ele é o mesmo que restaurou o que foi perdido, perdoou o que parecia imperdoável e venceu o que nenhum homem poderia vencer. Hoje, se você deseja se reconciliar com o Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Ele, declare nos comentários: Amém. Cada amém é uma semente que o Espírito usa para espalhar esta mensagem.
para alcançar outros corações e mostrar que a esperança ainda vive. Que o amor de Cristo te envolva, te fortaleça e te conduza a cada passo, porque tudo começou nele e tudo termina nele. A promessa não falhou, ela apenas estava esperando o momento certo para alcançar você. Até a próxima.